Agora a gente muda de assunto aqui no Bom Dia Litoral. Chegou a hora da gente conversar com a secretária municipal de saúde de Paranaguá, Lígia Cordeiro, que vai trazer todas as informações sobre vacinação aqui na cidade de Paranaguá. Secretária, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia Litoral. Já peço desculpas por ter dito que o seu sobrenome era Cordeiro Campos, quando é Campos Cordeiro. Fiz um pequeno equívoco, me perdoe, secretária. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, vou pedir licença para tirar, nós estamos numa boa distância. Todo mundo comete esse equívoco, então não se sinta constrangido. Secretária, várias pessoas nesse momento perguntando na transmissão ao vivo do Bom Dia Litoral sobre a segunda dose da Coronavac. Inclusive, eu ia começar a nossa conversa falando de outro assunto, mas devido à procura da população, à interação das pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Litoral, decidi fazer primeiro essa pergunta. Por que não tem aplicação da segunda dose da Coronavac nesse momento na cidade de Paranaguá? Porque, infelizmente, nós estamos recebendo uma quantidade muito pequena para a segunda dose da Coronavac. Cabe ao município a aplicação, mas a aquisição é feita pelo Ministério da Saúde, repassada aos estados, que repassa aos municípios através das suas regionais. E, em razão disso, nós estamos tendo que ligar para as pessoas, pedir até que as pessoas liguem para nós, deixem seu telefone atualizado, porque nesse meio tempo pode ter alterado alguma das informações que nós temos em nossos cadastros. Só que o que eu posso dizer é que tanto eu quanto o prefeito, quase que diariamente, nós oficiamos a primeira regional para que entre em contato com o Estado e o Ministério da Saúde para que tragam essas doses, porque é tão importante, a gente está falando tanto em completar o calendário vacinal e com a Coronavac, infelizmente, nós não estamos conseguindo em razão da deficiência de vir essas vacinas a Paranaguá. Não creio que seja só a Paranaguá, eu acredito que em todo o Paraná, o próprio Abreu disse que nós estamos com mais de 100 municípios, 101 municípios com o mesmo problema aqui no Paraná. Inclusive, recentemente, chegaram doses da Coronavac destinadas para a primeira aplicação, mas o município decidiu colocar para a segunda dose devido a essa falta de vacinas, né? Isso mesmo. E eu recebi talvez a gente receba alguma coisa de Coronavac agora, nesse final de semana, também para D1, que nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos mandar para D2, porque a gente precisa completar o calendário vacinal. Já existem vários estudos que dizem que uma pessoa com as 2 doses aplicadas das vacinas tem uma eficiência muito maior contra a variante Delta. Então, a gente não vê a hora de completar o quadro de todos os paranaguaras, né? E, infelizmente, nós estamos tendo esse problema com a Coronavac. Lembrando que D1 é a primeira dose, D2 é a segunda dose. Agora, secretária, nesse momento, a cidade de Paranaguá realiza uma força-tarefa para poder aplicar a segunda dose das vacinas na população. Por enquanto só tem a AstraZeneca? Isso, a AstraZeneca. Nós estávamos com um estoque de 20 mil doses, mais ou menos, nas nossas geladeiras. Daí houve o caso desses 3 navios em que 40 tripulantes estão contaminados com a Covid. Não se sabe ainda se é da variante ou não, rezamos que não, né? Analisando com a equipe técnica, olhando a bula da AstraZeneca, resolvemos antecipar essas vacinas desses pacientes que receberam, que seriam aplicados entre o dia 1º de agosto a 30 de agosto. Vamos tentar aplicar tudo nessa semana. Tem públicos importantes, que no caso são os portuários, os professores, além da população em geral. Então, quanto antes a gente antecipar o quadro vacinal, é melhor para a população, melhor para todos nós. Até o momento, quantas doses já foram aplicadas? Então, no primeiro dia nós tivemos 4.700 doses, se não me engano. Ontem foram por volta de 3.500. Nesse ritmo, acredito que até o final de semana a gente consiga gastar, entre aspas, todo esse nosso estoque. Como diz o prefeito, vacina boa é vacina no braço, tem que aplicar, certeza. Tem que gastar todo esse estoque até o final de semana, né? Exatamente. A gente está vendo o resultado, né? É muito triste para aqueles profissionais que passaram pelo pico da Covid, participar daquilo, ver só quem esteve lá no hospital de campanha ou no hospital de regional, ou mesmo um familiar que teve um paciente que teve que ser entubado, que por vezes ficou dias nessa aflição, não sabe se vai sair, se não. A gente sabe que depois de uma pessoa entubada, a probabilidade de sair com vida cai muito, entendeu? Então só quem passou por isso sabe como é. Eu estava lembrando recentemente, nós tivemos em 2015 e 2016 a epidemia da dengue.
Lá foram ceifadas de 30 a 35 pessoas aqui em Paranaguá, certo? Agora nós estamos com o quê? Mais de 500, não é? 543, se não me engano, pelos dados da CESA de ontem, que estão um pouquinho defasados. Provavelmente tenham um pouco mais. Então, imagine quantas famílias que ainda estão sofrendo, que perderam seus entes queridos. Então, olha, esse resultado da vacinação, do fato de que reduziu de fato, tanto no hospital de campanha quanto no hospital regional, é um comprovante de que a vacina, sim, ela é eficiente. A gente fica triste quando pessoas não acreditam na vacina, não querem tomar vacina e, por vezes, nem vacinam os filhos dessas vacinas que são obrigatórias, né? Que fazem parte do quadro da criança. E aquelas outras que querem sommelier de vacina, né? Que querem escolher a marca, vacina, né? Não, gente, vacina boa, vacina do braço, tome aquela que estiver disponível. É claro que aqueles que tomaram a Coronavac pensando, pô, mas se eu tivesse tomado a AstraZeneca, eu estaria na segunda dose. Mas nós estamos fazendo o nosso melhor para que venham essas doses e estamos, sim, chegando o D1, vamos aplicar nesses que estão com o seu calendário vencido, porque nós temos que regularizar o quadro vacinal de todos os parnanguaras. Pois é, secretária falando, inclusive, aí, trazendo dados importantes, até o momento, 543 pessoas faleceram em decorrência de complicações relacionadas à Covid-19 na cidade de Paranaguá. E aí a gente vê nas últimas semanas praticamente o hospital de campanha vazio, o hospital regional do litoral vazio, graças à vacinação. Então, esse medicamento, a vacina, independente de qual fabricante, é eficaz e você deve imediatamente procurar o local de vacinação na cidade onde vive. Se você mora aqui na cidade de Paranaguá, vá à estação ferroviária e receba a segunda dose da AstraZeneca. Por enquanto, não tem segunda dose da Coronavac, pelo menos não para o público geral. E aí, chegando novas doses, esse processo de aplicação da segunda dose vai ser retomado aqui na cidade de Paranaguá. Secretária, falando inclusive agora sobre dengue. Aliás, antes de eu tocar nesse assunto dengue, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Muitas pessoas perguntando o horário da vacinação também na transmissão ao vivo do Bom Dia Litoral. Quando começa a vacinação pela manhã e até que horas do dia é possível chegar lá para tomar a segunda dose? O horário oficial sempre das 8 às 18. Só que o que acontece? Quando nós verificamos que é 17 horas e nós temos vacina ainda e tem um público muito grande ainda, a gente extrapola o horário que aconteceu no primeiro dia, que se não me engano foi até as 20h30, né? E 7 horas da manhã, muitas vezes, já tem pessoas ali em fila, né? E a gente acaba antecipando também o horário de início muitas vezes. Então, mas é das 8 às 18. Só peço para que não chegue na última hora, vá lá. Tem pessoas que têm muita sorte, que chegam no horário que não tem fila, tem outras que não, que vão ter que passar, né? Mas a vida é assim. No final de semana esse horário é diferenciado? Não, é o mesmo horário, mesmo horário. Né? Então... Mas pensa, é de domingo a domingo que nós estamos, então não tem desculpa para não tomar a vacina. Exatamente. Não tem, eu estava trabalhando, eu estava ocupado. Gente, todos os dias, aplicação da segunda dose todos os dias aqui na cidade de Paranaguá. Um dos poucos municípios no país que realiza esse trabalho todos os dias. Então procure a vacina, é muito importante. Agora sim... Só um adendo, desculpe. Eu tenho informações que vários empresários, e inclusive o Porto, libera o profissional no horário de expediente para ir tomar vacina. Então nem trabalho é desculpa para você não tomar o medicamento. Exatamente. Secretária, agora sim, falando de dengue, a gente teve recentemente o final do período epidemiológico e foi um período epidemiológico que, para quem está em casa entender bem, o período epidemiológico ele acontece no prazo de 1 ano, geralmente ali no final de julho, início de agosto começa um e aí no final de julho termina o outro. E mede a quantidade de casos de dengue aqui na cidade de Paranaguá. A gente teve aquela epidemia, aquele surto epidêmico em 2014 e 2015, e aí depois teve uma diminuição e agora voltando a ter alguns casos de dengue na cidade de Paranaguá. Essa situação preocupa o município? Olha, claro que sempre preocupa. A dengue a gente tem que aprender a conviver com ela, porque o mosquito ele está aqui. Eu costumo dizer que ele se ambientou, ele se climatizou, ele se tropicalizou aqui, gostou do litoral. Essa que é a verdade. E aqui no litoral como um todo, ele é muito eficiente em tudo que ele faz, digamos assim. Então, durante todo esse período, nunca houve não paramos no combate à dengue. Tanto
é que eu quero ressaltar aqui o trabalho dos nossos agentes comunitários de endemias, que eles são incansáveis, eles continuam fazendo as suas buscas, indo nas casas, orientando as pessoas. Peço para que as pessoas deem atenção aos agentes, deixem eles entrarem nas residências, verificar das orientações. Nós temos, eu sei porque tem um familiar assim também, que gosta muito de plantas, né? Que daí tem aquele vasinho lá, né? Então, e tem aqueles outros que são um pouquinho acumuladores, esses têm uma resistência um pouquinho maior de deixar o agente entrar na residência. Mas é um trabalho que deve ser feito. Nós precisamos entender que não podemos deixar a água parada. O mosquito busca qualquer lugarzinho ali para ele colocar os ovos dele. Os ovos deles costumam pode durar até um ano vivo, sem água. Teve contato com a água, eclode e vira mosquito. É incrível, entendeu? E teve estudos também em 2015 e 2016 em que verificavam que no sangue do parnanguara contaminado a quantidade viral era muito maior do que em outros lugares, entendeu? Então, provavelmente, na época, ele teve muito mais contato com o vírus do que em outras localidades do estado. Então, se for necessário, espero que não, nós faremos de novo todas aquelas forças-tarefas que a gente fazia aí nos bairros, conscientizar a população, mas vamos lembrar o seguinte, né? A obrigação de manter assim o seu lar, digamos assim, higienizado é sua. Né? Não é do município, não é? Assim como o seu corpo com relação à Covid, veja só aqui, né? Então, a gente acaba tendo problemas sanitários, um do lado da residencial e o outro do lado físico mesmo, e dengue e Covid, coisas assim que são tão preocupantes. E são atitudes simples que a gente pode tomar. No caso da Covid, por muito tempo nós vamos ter que continuar utilizando as máscaras ainda. A higiene das mãos, vamos falar a verdade, para o resto da vida. O que já deveria acontecer. Né? O que já deveria acontecer. Em outros países é muito comum a utilização de máscara por aquelas pessoas que estão com alguma síndrome gripal, coisa que não é comum no Brasil. Talvez seja o momento da gente rever isso. Até uma questão de empatia com o outro. Por que eu vou transmitir, seja um resfriado, uma gripe comum, qualquer coisa, não preciso passar para o outro. A gente tem que entender que esse cuidado que a gente tem que ter, não só conosco, mas com o nosso próximo também. Secretária, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral. Até uma próxima oportunidade.